Era uma vez um gato chinês. Bom, literalmente. O gato chinês foi chegando, se aproximando de um monastério zen budista e acabou ficando. Os monges deram comida para ele e ele acabou ficando. Só que tinham duas turmas de monges e certo dia estavam brigando para saber de quem era o gato afinal. Uma turma queria o gato, a outra queria também. Mas o gato estava ali, como quem não quer nada, como quem não é de ninguém. Mas as turmas de monges brigavam pela posse do gato. Então, o mestre Nansen, que era o chefe do lugar, teve que intervir, porque isso era muito estúpido para os padrões de um monge zen, ficar disputando a posse de um gato. Eles não devem possuir nada, eles devem se entregar, né, ao Dharma, à meditação, etc. Por que vão querer possuir um gato? Então, o Nansen chegou, pegou o gato no colo com uma mão e na outra mão um machado. E ele disse bem assim: olha, alguém dentre vocês fale alguma coisa que possa salvar esse gato. Todo mundo ficou admirado, assustado, com medo, e ninguém falou nada. Então o mestre Nansen cortou o gato no meio e deu um pedaço para cada um. Depois desse gatocídio aparente, chegou um dos discípulos do monastério que estava na cidade, foi comprar comida para o gato, provavelmente, voltou, o nome dele era Joshu. E então, Joshu, o que você acha disso tudo que aconteceu? Joshu, então, tirou seus sapatos, botou na cabeça e entrou direto para a cozinha levar os mantimentos. Nansen respondeu imediatamente: Joshu, se você estivesse aqui, você teria salvo esse gato. Porque Joshu foi o único que respondeu alguma coisa que realmente teria salvo aquele gato. Não tem nada a ver com gatos, mas também com ideias, conceitos. Eu sou isso, sou aquilo. Se tem muito nesse país, né? Eu sou daquele time, ou daquele outro time, ou algum time intermediário, quando o assunto é gênero. É tudo uma questão de bandeira. E o que é uma bandeira? É uma posse. Não é só um gato, não são só coisas, são ideias. Ideias. A gente se apega a elas como posse também. E quando essa ideia é colocada à prova, então você diz alguma coisa que possa salvar essa ideia. Isso funciona muito bem no mundo aqui fora, onde todo mundo fala suas ideias e coloca elas em debate para saber quem é melhor ou quem tem mais munição a respeito de seu livro sagrado. Cada um cuida do seu gato, né? E mesmo que não for o gato, vai ser um cachorro ou uma calopsita ou um lagarto ou uma ideologia ou uma religião ou um gênero, qualquer coisa vai ser uma espécie de posse altamente defendida pela nossa mente. Essa é a resposta errada, que não salvaria o gato. Qualquer resposta que a mente desse, que o ego desse, qualquer razão para comprovar a posse do gato, teria causado também o que aconteceu. Só que ninguém falou nada. Este falar nada estava cheio de medo. O mestre percebeu. Eles não vão falar nada para tentar salvar o gato. Mas não salvaram. O mestre percebeu que tinha ali muito jogo de ego, de orgulho, de mente. E estavam num templo de meditação, de cultura zen. Para mais informações sobre o que é cultura zen, links aqui na descrição. Eu vou mudar os vídeos
Eu estou fazendo um vídeo por dia, agora só no celular, sem microfone, nada. Eu vou comprar o microfone, melhorar os áudios e vou, aos poucos, aprendendo a me expressar direito o ponto que eu quero me expressar, que eu ainda não amadureci, não cheguei lá. Mas enfim, enquanto isso eu vou compartilhando dessas histórias malucas dos contos zen antigos, que são minha inspiração. Eu quero trazer inspiração para você e para o setor cultural artístico, né? Como Mantra Cultural é a minha produtora, eu sou um artista, é justamente nesse ponto que eu vou trazer os meus vídeos daqui para frente. E esse papo de zen, de inspiração anterior, de certa espiritualidade latente vai vir em consequência, não vai ser exatamente o ponto principal. Mas enfim, tudo que a mente usa, ela quer ter posse. Isso é um grande problema. Parece uma coisa nada a ver, que não tem muita sabedoria envolvida nisso que aconteceu. Por que diabos o Joshu botou os sapatos na cabeça? E por que isso teria salvo o gatinho do seu destino? E seria um fim trágico desse gato? Tem muita coisa envolvida nessa história. Primeira parte do gato. O gato ter sido extinto pelas mãos do mestre Zen é, de certa maneira, uma sorte. Eu acho que esse gato teve uma oportunidade de renascer em uma alma mais evoluída. Você já sentiu isso dos seus bichinhos de estimação? Que talvez eles tenham uma ânsia de se expressar de uma maneira mais humana. Talvez, dentro da relação que você teve com seu bichinho ao longo da vida, essa dimensão humana se abriu para o bichinho, entende? Então, há possibilidades dele ter essa experiência em uma outra oportunidade existencial. Então, esse é um ponto. O outro ponto, por que Joshu botou os sapatos na cabeça? Quando o mestre disse para o pessoal, olha, vocês têm que falar alguma coisa que salve esse gato. Caso contrário, já era. E ninguém conseguia dizer nada. Por quê? Esse truque de dizer alguma coisa, os mestres zen sempre usam. Diga alguma coisa que não seja palavras. Diga alguma coisa que não seja mental, racional, lógica. Então, se o monge, se o indivíduo, ele não está em profunda meditação, ou se ele ainda não está com essa percepção além da mente já aflorada, ele não vai conseguir responder nem essa questão, nem qualquer uma outra questão que um mestre possa fazer. O mestre ele faz esse tipo de teste, né, para saber se você já está com uma percepção mais além. E é uma questão de estudo, de preparo, de meditação. Esse Joshu já estava mais além. Ele respondeu ao mestre colocando sapatos na cabeça. Isso significa, de certa forma, que a cabeça não importa, a cabeça é um tapete, um capacho, a mente. Eu não posso responder nada, tô nem aí. Não há nada lógico que possa salvar o gato, ou seja, me salvar. Não há nada que a minha mente possa fazer. Toda a luta, toda a posse de alguma coisa gera imediatamente luta, atrito. É disso que é feito a sociedade, a convivência humana. Sempre que você tem uma posse, você a defende, né? Você pode usar suas coisas em vida, mas a possessividade é um fator interno, interior, profundo, psicológico. A possessividade, essa tem que mudar. É uma questão de mudança subjetiva. Essa mudança de percepção que o mestre testa, ele quer saber se você já tem essa subjetividade transformada. Não há nada que se possa fazer no mundo aqui fora. Não adianta, você pode dividir o gato em vários picadinhos, você pode dividir tudo. O dinheiro, você pode dividir tudo. Nunca vai satisfazer a viagem humana.
enquanto a subjetividade interior não mudar. E essa mudança vem com profundidade, com sabedoria, com autoconhecimento. Você não pode possuir nada. As coisas são do todo, você é só uma pequena parte do todo. Eu me lembro de um episódio dos Simpsons, do Homer Simpson, ele entrou numa vibe dessas, de abraçar as árvores, essa espiritualidade meio caricata, inclusive o Zen budismo pode ser interpretado como caricatura. A pessoa que fala em espiritualidade pode ser imediatamente caricaturizada. É isso? Curicaca, maritaca. Bom, ela pode ser imbecilizada, esnobada, ridicularizada a figura, mas tá valendo. Show de bola. Tem um episódio desses que os Simpsons, o Homer diz que alguém pediu para ele o purê de batatas, me dê o meu purê de batatas aí, e ele disse: "Você não pode possuir uma batata, a batata é dádiva da mãe natureza." É por aí. Mas isso, entenda, não é a questão desta câmera que eu estou usando para filmar o vídeo, não é minha câmera. Bom, ela é temporariamente minha câmera e eu gostaria que ninguém a tomasse de mim numa vibe subjetiva. Eu nem estou aqui, não está acontecendo nada disso, eu não estava aqui antes da câmera, nem depois, não havia nada. Então você vive a vida de uma maneira mais sossegada. E aquela coisa de acumulação, aquela coisa de acumulação de coisas para o seu bem-estar, para a sua defesa, esse tipo de possessividade que se trata. Dá para se entender melhor isso no relacionamento, quando você ama e odeia. Você ama e odeia praticamente com a mesma intensidade a mesma pessoa. Você jura que não odiaria a pessoa, mas existem momentos em que você odeia. Numa relação, existe muita luta, xingamento, atrito entre o casal que se ama de verdade. Por que isso acontece? Porque existe dentro de nós duas dimensões, uma dimensão dividida. É essa dimensão dividida que se tenta unir em meditação. A união dessa divisão dessa divisão é que seria a tal da iluminação. Que divisão é essa? A primeira divisão do ser. A primeira questão é o seu ser. O ser ama. Ele só ama. Ele é o todo. Ele não possui nada. Ele não precisa possuir nada. Mas a sua divisão, a sua mente, o seu ego, a sua membrana psicológica, o seu eu, ele precisa possuir. E ele precisa ter ciúme de perder, porque ele acha que vai perder. E ele precisa controlar, porque ele precisa ser feito feliz. E esse tipo de coisa. Então existe essa esquizofrenia básica que divide uma parte do seu ser, se transforma na mente. E a mente passa a interpretar o mundo dessa forma. Então, num relacionamento onde o amor aflora, existe sempre a sombra da mente trazendo lutas, atritos. É mais ou menos por aí. Com isso, eu acho que fica mais claro entender o que seria o amor, de compartilhar com as pessoas, com as coisas, de conviver, mas sem a possessividade causada naturalmente do vício, do apego, do dia a dia, do costumeiro, né? O costumeiro vai nos deixando apegados. Da mesma forma acontece quando você coloca o despertador para acordar às 6 da manhã. Quando chega às 6 da manhã, você não quer acordar, você desliga o despertador e dorme mais um pouco. Existem dois de você, um que quis acordar às 6 da manhã e um que não quis. Existe. É necessário a gente perceber essa divisão interna. Que ela tem a básica, que é do ser e a mente por si só, que se divide em tantas outras. Né? Porque você é perfeitamente capaz de entender a bandeira do comunismo, a bandeira do socialismo, do anarcocapitalismo. São várias visões, várias bandeiras diferentes. Você escolhe uma. Né? Mas você consegue compreender a outra. E o que isso gera? Luta. As pessoas que escolhem uma, as pessoas que escolhem outra, vão lutar. Essa luta é o ego, é a mente.
Então, por isso eu gosto de dizer que o amor não venceu coisa nenhuma. O amor jamais venceria uma disputa de poder, porque ele não se importa com isso. Agora, você compreender a todas as bandeiras do mundo é compreender a si mesmo, porque toda essa esquizofrenia está dentro de você mesmo. Você precisa compreender a sua mente, porque ela é sempre neurótica, ela é sempre esquizofrênica, ela é sempre a doença. Você precisa voltar ao ser para compreender o todo das coisas. Só que essa percepção de ser, e mais ainda, viver nesta percepção do ser em sociedade, não lá no meio das árvores, abraçando árvores, mas entre as pessoas. Isso é muito difícil, realmente. Muito se fala agora, ultimamente, no cenário cultural, sobre duas bandeiras, dois grandes lados do templo que querem o gato, que era o gato, né, o status quo, né, querem dominar o status quo, que seria o progressismo, né, e o outro lado com a bandeira do cristianismo, que é do conservadorismo. E neste país, é um país cristão. Veja, o cristianismo, ele tem um amplo estudo moral, né? Uma grande lei moral, um grande estudo de como seria o ideal comportamento de um mundo melhor, né? Claro, o outro lado também tem a sua visão de como seria um mundo melhor, entende? Aí já está o conflito. Aí já está a luta que se desencadeia. Eu diria que não o futuro, mas o agora, com a ascensão, inclusive, da inteligência artificial, das notícias que não são notícias, desse jogo todo de disputa, isso tudo vai trazer armas de disputa cada vez mais sofisticadas psicologicamente. Eu diria que a análise profunda da moral cristã e a prática desta moral não vão mais servir para lidar com os desafios que estão aí. Eu acredito piamente que a nossa antena deve ser mantida limpinha, a nossa antena, aquela que capta a profunda percepção das coisas, ela deve ser higienizada constantemente. E disso tem mais a ver a prática de meditação que os povos orientais nos deixaram e que ainda está disponível para o nosso entendimento, estudo, aprendizagem, enfim. Infelizmente, dentro do cristianismo que foi se montando com o passar do tempo, a prática de meditação não foi bem aceita, ela foi retirada da jogada. E daqui para frente eu acho que o simples debate de ideias, o simples, eu estou defendendo o meu gato com isso, eu estou defendendo o meu gato com aquilo, isso não vai mais funcionar. A percepção humana precisa de um aprofundamento existencial, não filosófico. Me lembrei do Immanuel Kant, tem uma piada sobre ele, uma história, uma lenda, uma piada, e uma menina gostava dele. Só que ele era um cara tão estudioso, né? Ele não tinha tempo para isso. E a menina disse: "Eu quero me casar com você. Você me ama?" E o Kant respondeu: "Preciso pensar sobre isso." Você não precisa pensar sobre o amor. Você não precisa pensar sobre o ser. Ele está aí. Você não precisa pensar para resolver os problemas desse país. Eles são óbvios. A mudança tem que ser imediata, instantânea. Se não há essa mudança, é porque tem ainda gente querendo fazer treta. É simples assim. E a vida não é estática, né? Ela está em movimento. Talvez algumas falas teriam salvo o gato alguns anos atrás, hoje não mais. Todo esse papo para salvar a democracia, todo esse papo para salvar o futuro, é tudo balela. Tinha um mendigo que sempre ia sentir o cheiro da comida de um grande restaurante. Todo dia ele ia cheirar a comida do restaurante. Até que o dono do restaurante saiu um dia
e foi cobrar o mendigo pelo cheiro da comida também. E o mendigo sacudiu o bolso, tinha algumas moedas. Ouviu o barulho das minhas moedas? Então considere-se pago. Eu vou pagar o cheiro da tua comida com o som do meu dinheiro. Abraço até outra vez. É isso que a mente faz. Todo esse debate, todos esses cheiros e barulhos. É uma grande porcaria. Não resolve nada. A dimensão real profunda é que é essencial para o indivíduo e para a sociedade humana. Claro que isso é uma coisa cultural, comportamental, por isso este canal, né? Pode ser que eu esteja redondamente errado, mas então, até o próximo vídeo.